O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Elano Figueiredo. Nós vamos tocar em alguns assuntos que vem sendo uma crescente no mundo, não é só no Brasil, que é relacionado ao autismo. Mas aí eu vou falar sobre o autismo dentro de todo o espectro, né, que representa ele, desde aquele mais simples, mais leve, quase imperceptível, né, quase confundível com outras áreas, até aqueles que claramente são visíveis. Então, nós vamos falar tanto dos direitos que eles têm, também dos direitos que seus familiares, seus parentes, seus responsáveis em determinados locais também. E também tentar tirar um pouquinho da cabeça das pessoas. Eu lembro que na nossa adolescência, quando éramos mais jovens, cada vez mais, todo problema que nós tínhamos, que seja de saúde, que seja de desenvolvimento, que seja às vezes de um atraso ou não entendimento de algo relacionado a matérias escolares, né? Ou que você não tinha aptidão nenhuma, teus pais te criavam para o mundo. Teus pais te faziam se desenvolver nas suas áreas para que se um dia faltasse, eles tivessem a liberdade e a forma em conseguir viver em sociedade. Mas viver em sociedade da forma deles. Como eu vivo da minha forma, como você vive da sua forma. Uns mais reclusos em casa, outros gostam de sair, uns gostam de um restaurante, outros gostam de uma festa. Isso é viver em sociedade também. Não é somente aquela conversa e estar no meio de todo mundo sempre da mesma forma, como se fôssemos robôs. E não é dessa forma. Doutor Elano, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Já dei uma leve opinião minha sobre o assunto durante o início do bate-papo, mas o que me chamou a atenção, Elano, foi que eu sigo dentro do Instagram, um grupo que fala, explique muito sobre as questões autistas, né? É até um grupo muito grande e sabe lidar muito com essa questão do autismo. E aí veio, ao mesmo tempo, aquele autista que foi campeão da moto, do circuito de motos e tudo mais, que ele tem o autismo clássico, né? Sem tirar nem pôr. E aí me chamou a atenção uma postagem em que deu possibilidade às pessoas responsáveis pelas crianças autistas, ou adolescentes, ou até adultos autistas, que tivessem até 80% de desconto na sua passagem aérea. Eu falei, então eu vou conversar com um profissional adequado a isso, porque não só entende de saúde, mas também dessa parte correlata a ela. Então, o que é verdade e o que não é verdade a respeito disso, doutor? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, fazer aqui um disclaimer, né, que esse assunto é um assunto muito sensível. Tratar de atípicos, de pessoas, não só os atípicos, mas qualquer pessoa que careça de uma proteção especial, e aí eu começo explicando, Rodrigo, essa proteção que é dada a pessoas com atraso no desenvolvimento, ou a pessoas idosas, ou a pessoas hipossuficientes, obesos, enfim, é uma forma de aplicação do princípio da isonomia. Eu não gosto muito de trazer juridiquês, mas a gente precisa entender aqui esse conceito constitucional que é o da isonomia. O que se busca, o que a Constituição brasileira busca é, principalmente como direito fundamental, igualar as pessoas, né? E aí ela procura igualar condições entre as pessoas para que seja justa a convivência, a concorrência entre elas. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que é menor do que a outra, ou que é mais pesada, mais obesa que a outra, vai realizar um teste de aptidão física, não é justo, não é isonômico uma pessoa que pesa 60, 70 quilos ter a mesma quantidade, ou o mesmo teste, o mesmo esforço físico de uma pessoa com 150 quilos, tá?
Então, obviamente, tem que haver uma compensação para que essas pessoas consigam conviver em sociedade de uma maneira em que haja o mesmo esforço entre elas e não um esforço hercúleo de um contra um esforço menor de outro. Então, não sei se compliquei, mas o princípio da isonomia é que justifica certas proteções a determinados indivíduos, de maneira que eles consigam conviver todo mundo dentro de um mesmo patamar, né? Então, eu acho que a proteção que determinadas leis traz, ela é necessária sim. A proteção do consumidor hipossuficiente é necessária sim. A gente não pode entender que uma pessoa carente, uma pessoa que vem, por exemplo, de uma comunidade, né, que mora em uma favela, que tenha venha de uma classe social bem mais simples, mais humilde, tenha a mesma capacidade jurídica de analisar. Todas elas têm capacidade jurídica, viu, Rodrigo? Mas que ela tem a mesma capacidade jurídica de analisar um contrato de consumo. Ela chega vai comprar uma casa e é submetida a ela um contrato para análise, né, na compra de uma casa, ainda que pelo Minha Casa Minha Vida, mas uma pessoa carente, ela vai ter uma capacidade diferente de um advogado, que estudou, um advogado de uma classe mais alta, ou de uma classe mais beneficiada, vamos dizer assim. Eu não quero usar aqui o jargão pobre, rico, burro ou inteligente, escolado ou não escolado. Então eu estou falando de classes sociais, tendo cuidado com as palavras. Mas essa compensação a lei garante e eu acho que essa compensação é necessária. Como nós vamos passar para os nossos filhos a existência dessa compensação? Se a gente vai entregar isso como muleta aos nossos filhos ou não, aí vai de cada um. Mas que ela é necessária, porque a vida de pessoas hipossuficientes ou de pessoas com atraso de desenvolvimento, as pessoas que precisam dessa proteção, quando essa proteção não existia, a vida era muito mais difícil, não só dessas pessoas, como dos pais, das mães, dos irmãos, dos familiares em geral. Elano, mas teoricamente já não teria iniciado lá em 88 na Constituição os direitos fundamentais, dos quais os direitos fundamentais também, teoricamente, tratava os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né? Já não existia isso na Constituição de 88, então precisou se desenvolver várias outras normas durante o tempo para se identificar não só questões relacionadas à saúde e quais proteções elas teriam. Sim, precisava. A Constituição, há uma hierarquia de normas em que a Constituição ela traz princípios gerais. Então ela diz, olha, o Estado brasileiro precisa dar proteção a determinadas pessoas. A Constituição diz isso, genericamente. O detalhamento vem em lei federal e, dependendo da situação, pode carecer ainda de uma lei estadual, porque a gente sabe que os estados mudam, né, as características da vida em sociedade. E assim como o municipal, também pode haver a necessidade. Há assuntos, Rodrigo, que são tão sensíveis como a saúde, por exemplo, que não basta a Constituição Federal e não basta as leis. Tem que ter um regulador que todo dia expede normas com o objetivo de dar uma melhor dinâmica ao tratamento à saúde. É o caso, por exemplo, da ANS, da agência que regula os planos de saúde. Então, além da Constituição, é preciso sim um arcabouço de leis, porque aí a Constituição vai trazer de maneira genérica e a gente vai ter cada classe, cada categoria de pessoa que precisa de proteção tem uma especificidade. Então a gente vai ter ali os autistas, a gente vai ter o idoso, a gente vai ter o obeso, a gente vai ter... enfim, a gente vai ter uma série de categorias que uma lei específica vai precisar tratar para dar para conferir a melhor casuística que essa categoria reclama, que ela pede. Eu vou puxar então para um lado diferente, até um lado a respeito da própria ANS.
na hora que nós falamos sobre a questão plano de saúde, um plano de saúde, na hora em que eu vou lá iniciar, falo, olha, eu quero contratar o plano X. E aí, na hora que eles vão fazer a verificação, vão pedir a documentação, nesse meio termo você informa, olha, eu tenho uma criança autista, eu tenho um adolescente autista, ele precisa de um tratamento contínuo. O plano, de primeiro momento, ele vai fazer sua papelada, mas é negado, e você sabe que é negado porque é um custo muito alto para os planos de saúde hoje tratarem, porque na hora que nós falamos de um tratamento contínuo, é um tratamento contínuo, independentemente, ele não pode parar. É um psicólogo? É um psicólogo contínuo. Ele teve a liberdade em um único psicólogo que o plano disponibiliza. É aquele psicólogo que ele vai procurar. O psicólogo saiu do plano. Então, como que eu vou conseguir a adaptação nisso tudo? Então, o plano ele pode se negar a partir do momento em que ele tenha informações, porque eu sei que as informações são cruzadas entre o Sistema Único de Saúde, entre os planos de saúde, e em um desses casos, eu estou pegando especificamente o autismo, ou o espectro, né, dentro do transtorno de espectro autista, né, dentro do TEA, estou pegando especificamente esse, mas poderia ser qualquer outro, né, que por ter tratamentos contínuos, o plano de saúde se esquivasse e eu falasse, olha, eu não aceito vocês como credenciados a mim ou como meus consumidores. Eu vou dividir minha resposta em dois blocos, né? em dois segmentos. O primeiro, no campo teórico. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, assim como a regulação da ANS, proíbe que qualquer pessoa tenha a sua adesão a um plano de saúde negada em detrimento da sua idade ou da sua condição de saúde. Então, respondendo objetivamente dentro do campo teórico, não, o plano de saúde não pode negar a pessoa por ela ser autista. Agora, vamos para o campo prático. Na prática, e aí eu tenho até um raciocínio que eu considero uma boa notícia. As pessoas precisam enxergar como algo bom. O vendedor de plano de saúde, ele ganha por quanto mais ele vende. Então, independente da pessoa ser autista ou não, ele quer vender. E quando a pessoa quer fazer um plano de saúde, ela não vai no plano de saúde, na empresa de plano de saúde. Ela procura um corretor, um vendedor de plano de saúde. Então, esse cara vai ser o melhor advogado do comprador, né, do pretenso aderente, para tentar vender o plano de saúde para ele e colocar ele dentro da operadora. Tá? Então esse cara vai lá, vai instruir, dizer como ele vai preencher a ficha. Agora, não seria justo que, no meu entender, muita gente vai dizer, não, mas isso é uma compensação também, mas o princípio dentro do seguro em geral, a teoria do Código Civil traz num contrato de alha, num contrato de seguro ou de plano de saúde, que se enquadra como uma categoria de seguro. Não seria justo uma pessoa doente, a pessoa doente ou a pessoa que precisa de necessidades especiais, ou uma pessoa que seja atípica, como o próprio nome já diz, né? Então, estou trazendo aqui 3 exemplos. Pessoa doente, aquela pessoa que já está ali, a grávida, né? A pessoa doente, porque grávida, o atípico, essas pessoas não podem ser classificadas como doentes. Uhum. Então, eu tô trazendo aqui exemplos diferentes. Essas pessoas, não sei se seria justo elas pagarem o mesmo preço de uma pessoa que vai entrar, vai fazer o plano de saúde para usar na velhice, uma pessoa que não tem doença nenhuma, nunca infartou, que não tem nenhum atraso de desenvolvimento, quer dizer que não é atípico, uma pessoa típica, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui dentro do campo prática, a gente tem que discutir, a sociedade tem que discutir esse conceito. Essas pessoas vão pagar o mesmo preço de uma mensalidade de plano de saúde? Então, ao passo que o vendedor quer botar o autista para dentro, assim como qualquer outra pessoa típica, ele quer botar para dentro. Ele vai, na comissão do vendedor de plano de saúde, ele vai ganhar a mesma coisa
se ele colocar um autista ou se ele colocar um típico para dentro, um atípico ou um típico, um infartado ou um cardiacamente saudável, né? Ele vai pôr para dentro, ganha a comissão dele. E o plano de saúde que vai olhar a declaração de saúde, e aí eu recomendo que todos os aderentes, os pacientes, preencham com verdade a declaração de saúde. Alguns vendedores orientam, né? Alguns maus vendedores, uma pequena minoria fala, coloca tudo não, que você não tem problema nenhum, que é para entrar. Não recomendo, porque depois numa perícia, depois, quando você precisar da consulta ou do procedimento, o plano vai descobrir pelo seu histórico médico, e a informação hoje, ela é acessível. Então, eu recomendo preencher com verdade a declaração de saúde, e o plano vai te chamar e vai dizer, olha, você é atípico, esse preço que eu estou oferecendo aqui é para as pessoas típicas. Então, como atípico, você vai pagar aqui uma diferença de preço, que chama agravo contratual. Ou então você vai cumprir um prazo carencial de 24 meses, né, que chama cobertura parcial temporária. Você vai ter direito a qualquer urgência, emergência, mas as terapias, os tratamentos de alta complexidade relacionada à sua condição, você não vai ter direito durante esses 24 meses. Depois, isso já existe. Já existe. Já é real, Já existe. e eles já podem utilizar desses argumentos. Já existe. Então, inclusive uma pessoa que não informou que que tinha câncer, não informou em momento nenhum. Ela colocou que ela era saudável em todos os pontos possíveis. Considerado fraude. Né? E na hora se descobriu que na primeira semana ela já começou a utilizar para os tratamentos a respeito do câncer. Isso também ela cai nessa questão dos 24 meses ou cai em outra possibilidade? O plano pode oferecer, mas na realidade pode ser encarado como fraude e aí se encaixa, por exemplo, plano individual, vai se encaixar em uma das duas únicas hipóteses de rescisão possível do plano individual pela operadora, que é fraude ou inadimplência. Então ela pode ter o contrato cancelado. Por isso que no plano individual eu recomendo que tenha atenção, o consumidor tenha atenção no preenchimento daquela declaração de saúde, porque se ele omitir ou mentir ali, ele pode perder o contrato. Então é pior do que ele dizer a verdade e já encarar ali a oferta. Olha, você vai ter 24 meses de cobertura apenas parcial da assistência, ou você paga um agravo, você paga uma mensalidade um pouco mais cara durante esses 24 meses iniciais. Depois se considera que o conjunto de mensalidades todo do plano se compensa, e aí a pessoa tem direito a um preço normal e segue a vida, tá? Mas voltando aos autistas, portanto, eu quero dizer que na prática o vendedor vai colocar ele para dentro, na prática a operadora vai olhar e vai convidá-lo, se ele disse a verdade, para fazer essa discussão, né? E a sociedade precisa discutir isso, né? O autista ele tem uma série de proteções legais. Funciona como uma espécie de subsídio. Então, ele tem desconto em passagem aérea, ele tem isenção do pagamento de passagem em ônibus, de transporte, ele tem estacionamento especial, ele tem energia elétrica. Desconto em energia elétrica, ele tem uma série de benefícios, não só autista, mas a pessoa portadora de necessidade especial tem direito a tudo isso aí. E a gente precisa fazer a discussão do seguinte contexto. Quem paga esse subsídio? É o Estado, quer dizer, o poder público? Ou quando ele entra dentro de um plano de saúde, o plano de saúde, e quando eu falo plano de saúde vai pagar esse subsídio, entenda, não é o plano de saúde. O plano de saúde é um repassador de dinheiro. Ele recebe o dinheiro de todos nós e repassa. Então é o plano de saúde que vai pagar isso, ou seja, somos nós quem vamos pagar esse subsídio implementado por lei, sim ou não? Ou essa pessoa portadora de uma condição especial, um atípico, no sentido mais amplo da palavra, quando ele entra no plano de saúde, essa mensalidade dele precisava ter uma condição especial, assim como tem qualquer outra... A pessoa que tem câncer, que entra no plano de saúde, ele vai ter que pagar um preço maior nos primeiros 24 meses, ou então se submeter a essa carência de 24 meses. O autista não. O autista vai pagar a mesma coisa de todos os outros e os outros vão pagar esse subsídio cruzado? Essa é uma discussão que tem que ser posta, porque quando a gente analisa as leis de proteção à pessoa
com TEA, a gente verifica uma série de proteções ali que são indicadas sem a discriminação que é dirigida para o poder público ou as empresas privadas. Então, eu entendo que ela se aplica a todos, indiscriminadamente. E aí, a discussão que a gente precisa pôr na mesa é, tudo bem, beleza, mas quando ele vai ter um desconto de carro, quem vai pagar essa conta é a sociedade em geral depois, e não o poder público. Então, a sociedade em geral, uma empresa privada, ela tem que pôr isso no cálculo, na sua política comercial, e colocar isso no cálculo do preço dos seus produtos, ou não, ou esse subsídio ele vai vir em forma de isenção tributária, algum estímulo que o poder público vai trazer para uma pessoa que estimule as pessoas com proteção especial em lei. Essa é uma discussão que não está clara, sabe, Rodrigo? Porque lá atrás a gente, em 2015, lança a lei da proteção da pessoa com deficiência. Beleza. Só que hoje eu costumo brincar com isso para ser... Às vezes a gente ri para não chorar, então eu coloco dessa forma. Brincar com coisa séria não é que eu esteja desprezando ou tornando-a menor. É uma maneira de encarar a coisa, né? Então eu falo, olha, às vezes eu entro num ambiente, né, que tem lá uma mulher grávida, tem lá um negro, tem lá um obeso, tem lá um idoso, tem lá um autista, e eu que ainda não tenho 60 anos, eu tenho 48 anos, eu já entro nesse ambiente dizendo, opa, eu sou nordestino. Ainda não existe uma lei de proteção ao nordestino, mas o que eu quero dizer com isso? Que as minorias, num dado momento, estão se tornando maioria pela quantidade de leis excepcionalizando e protegendo, conferindo proteção especial a tanta categoria de pessoas que precisam ou dizem precisar de proteção especial. Não estou tornando menor, eu iniciei aqui a nossa conversa fazendo um disclaimer. Eu acho que a proteção é necessária. Há determinadas categorias de pessoas que largam atrás na corrida de convivência da sociedade. Mas, será que não está havendo um exagero? Quando eu entro num ambiente, eu falei, ó, tem o negro, tem a mulher grávida, tem o idoso, enfim, tem tudo isso. E a pessoa que não se enquadra em nenhuma excepcionalidade dessa, que seria o típico, a pessoa típica, antes considerada, eu não vou usar jamais aqui a palavra normal, seria a pessoa típica, ela está se tornando minoria. Tanto que que seria uma pessoa típica, eu, Elano, eu já chego e falo, ó, aqui em São Paulo eu uso muito isso, eu falo, ó, eu sou nordestino, que é para entrar nessa maioria de atípicos. Entendeu? Para que caminho a gente está tomando? Então, com todo respeito e com muito cuidado, cheio de disclaimer aqui, cheio de asteriscos, eu tô fazendo essa discussão porque... Pisar em ovos, né? Porque é um assunto extremamente delicado e que a sociedade pode entender de mil formas. O importante é a forma como que você está colocando e pontuando, né? Utilizando as suas palavras de forma correta e não acrescentando nada naquilo que você falou. E é interessante porque eu ainda busco cada vez mais que o governo invista não em novas leis, mas que o governo invista em uma educação. Vamos começar a educar, vamos começar, inclusive, colocar professores adequados na sociedade para que consiga receber todo esse número de pessoas que precisam de um tratamento diferenciado e que não precise ficar colocando lei sobre lei, porque chega a um ponto que somos nós que pagamos. Você deu um excelente exemplo, a educação. A lei garante a pessoa do TEA, a lei garante, veja que interessante, que nenhuma escola poderá rejeitá-la, então a escola particular tem que receber, e que ela tem direito a um professor auxiliar sem custo extra, ok? A lei garante. Só que ninguém diz, está subjetivo, e a gente precisa dizer, precisa estar claro para todo mundo, que eu, você, qualquer um, está dividindo essa conta. E não é feio, não é errado, não tem problema para mim, como disse o padre Fábio de Mello, e está tudo certo. Tá tudo certo. Eu não tenho problema em subsidiar as pessoas que precisam desse subsídio. Mas será que todo mundo tá sabendo? Eu tô sabendo e pra mim tá ok.
As outras pessoas estão sabendo disso? Que estão pagando uma professora, professora auxiliar extraordinária para acompanhar alguém que escolheu aquele colégio ali? E também se elas têm a mesma condição que os outros têm em fazer esse tipo de pagamento, porque está embutido, né, no seu imposto, na sua matrícula, no seu plano de saúde, fica tudo lá embutido, porque são valores acrescidos. Da mesma forma que nós vamos comprar um produto, e nós sabemos que esse produto, inclusive, tem lá um valor agregado a ele, que é um valor referente aos riscos dos produtos que foram furtados no estabelecimento, aos produtos que foram quebrados. Então, não há um local onde há uma relação de consumo em que você que vai existir o desequilíbrio. Pelo contrário, vai existir o equilíbrio. Para existir o equilíbrio, alguém vai estar pagando pelo erro do outro. Elano, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por trazer esse assunto que é muito delicado para a sociedade, para a gente discutir e da forma como foi discutida. Obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Agora, na Hora do Consumidor.